Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Oi, Walter. Olá, Martin. E hoje nós vamos falar sobre esta comoção no mundo. Exatamente. Quem é que manda no mundo? É o Fórum Econômico Mundial ou aquele homem que veste branco? Mas também poderia ser aquele homem de preto, Poderia. não é? E também poderia ser... Pode ser o de cinza, pois também há um que veste cinza. Bem, quem quer que seja, como nós já falamos no episódio passado, quando fizeram a pergunta como nos dias de Noé, nós mencionamos que isso tudo vai estar acontecendo e progredindo sem, na verdade, ninguém perceber ou fazer alguma coisa contra isso. Porque é um mistério. É o mistério da iniquidade. Já estava ativo na época de Paulo, e ele está se fortalecendo nos dias de hoje. Então vamos abrir com uma palavra de oração e daí nós podemos começar. Nosso Pai Celeste, muito obrigado pela bênção que nós podemos estar aqui. Obrigado por tudo que Tu tens feito por nós. Obrigado por estarmos aqui. Ilumine nossas mentes e abençoe essa conversa em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Martin. O que faremos hoje é assistirmos alguns vídeos. Na verdade, a gente só precisava assisti-los sem dizer nada. É mais ou menos isso mesmo, porque a esse ponto eu acho que todo mundo que vem assistindo essa nossa série vai ter que começar a estudar por si mesmo também. A essa altura, eles já podem perceber essas coisas por eles mesmos também. Exato. Os reis da terra darão o seu poder à besta. Este pensamento é o pensamento principal. Em relação ao resto, seja o Fórum Econômico Mundial, é tudo fachada. É mesmo? Sim, pois as marionetes mudam, mas quem as controla é sempre o mesmo. Exatamente. E se alguém ainda não souber quem é o marionetista, é Satanás. Sim, e ele possui certos agentes. Então, o agente dele na Terra, obviamente, o homem de branco, é o Papa. Ou o homem que veste preto. O Papa Negro. Ou que veste cinza. O Papa Cinza. Muito bem, vamos lá. Vamos começar lendo este verso, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 13. Mas os homens perversos e sedutores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. É a primeira vez na história que eu vejo muitas pessoas chegando à conclusão de que já não podem mais confiar em nada. Tudo é mentira. É verdade. Ou baseado em mentiras. E uma vez que se desce essa ladeira escorregadia, ela simplesmente não tem fim. As mentiras simplesmente não acabam. Bem, o diabo era o mentiroso desde o início. Portanto, os agentes dele também são assassinos e mentirosos. E há uma coisa triste, que tenhamos atingido o ponto que não podemos nem confiar no que o governo diz e nem no que a mídia diz. E nem mesmo no que algumas pessoas religiosas dizem. Verdade. E existe tanto engano por aí que nós podemos claramente ver que a Bíblia diz que no fim, até mesmo os eleitos poderiam ser enganados. E nós vemos isso e percebemos quão confiável a Bíblia é quando disse isso. A Bíblia está absolutamente correta. Qualquer um que queira continuar negando o claro cumprimento da profecia está perdendo o bonde. Este é o único livro que apresenta este cenário profético. E este cenário profético está codificado, mas a Bíblia mostra como decodificá-lo, enquanto o problema de outros escritos proféticos é que eles não apresentam a decodificação. Então é tudo um chute. É mesmo, e dá para aplicar quase qualquer coisa à profecia deles. Portanto, a Bíblia é um livro maravilhoso. Quando eu descobri pela primeira vez Daniel capítulo 7, e percebi o que a Bíblia estava dizendo, eu tive que admitir que este é um livro inspirado por Deus.
Até aquele momento, eu estava preso a outras religiões enganosas. É? Muito bem. Homens perversos e sedutores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Bem, nós já vimos a face deste homem muitas vezes. E esta organização, o Fórum Econômico Mundial, tem muito a dizer hoje em dia. E se não fosse pelo fato de o dinheiro deles torná-los tão poderosos, poderíamos simplesmente ignorá-los e fazer piada com eles. A verdade, muita gente está fazendo isso. Acontece que a piada somos nós. Isso é verdade, sabe? Todo mundo quer descartar esse grande reset como uma teoria da conspiração. Mas isso não tem só acontecido durante os últimos 2 ou 3 anos. Isso vem acontecendo desde os anos 80. Pois é, eles têm planejado isso já há um bom tempo. E é interessante o fato que todos eles pertencem a sociedades secretas, pequenas elites secretas, fã-clubes, e alguns dos líderes políticos deles vêm e vão, outros já ficam lá por anos, parecendo controlar tudo por trás das cortinas, como os Clintons e os Obamas, gente desse tipo. Eles chegam no poder e não saem dele, pois ainda têm as suas organizações e seu suporte financeiro, assim como suas agendas. Essa gente parece estar acima da lei. Não importa o que aconteça, um monte de coisa sai na mídia, mas nada acontece a eles. Eles devem estar realmente numa posição privilegiada. Esse pessoal tem poder sobre todos os dispositivos, mas as leis parecem não ter poder sobre eles. Então, vamos dar uma olhada o que este senhor tem a dizer. Esse será um mundo jovem, será um mundo digital. Agora, quem poderia representar tal mundo melhor do que você, primeiro-ministro? Para representar também um novo Canadá aberto. Quero aproveitar essa oportunidade para agradecer também ao eleitorado canadense, que sempre foi um eleitorado muito leal e muito engajado como um todo. Conheça Gabriel Boric, um milenial esquerdista escolhido para governar o mais austral país do mundo, o Chile. O presidente mais jovem a liderar o país tem apenas 35 anos de idade, mas suas ambições são bastante ousadas. Ele está sendo chamado de o presidente mais esquerdista do Chile desde Salvador Allende, que foi derrubado em 1973. Ele promete aumentar o salário mínimo, reduzir o custo da educação e serviços de saúde, expandir a rede de seguro social do país, combater a mudança climática e estender os direitos aos nativos, bem como aos gays e transgêneros. Ele também é o primeiro presidente a vencer com o maior número de votos na história do Chile. Barbudo, tatuado e raramente usando uma gravata. A vitória de Boric foi alimentada pela juventude chilena, por milênios que estavam fartos de décadas de políticas divisórias. E declara-se que eles votaram em números esmagadores. A Austrália tem um novo líder, Anthony Albanese, um ativista da classe trabalhadora de 59 anos. Após 9 anos na oposição, esta organização política de centro-esquerda está no controle novamente. Em suas próprias palavras, Albanese foi criado com 3 grandes credos: a Igreja Católica, o Partido Trabalhista e o Clube de Futebol do Sul de Sydney. Ele foi uma voz progressiva para os direitos do LGBTQ+. Durante o desfile Mardi Gras em Sydney, ele fez campanha pela igualdade de direitos para casais do mesmo sexo. Minha mensagem é que quero representar todos os australianos. Eu quero unir o país. Tem havido muita divisão nos últimos tempos. Uma das minhas críticas ao atual governo é que Scott Morrison procura a divisão e diferença em vez de unidade e propósito comum. Ele fez campanha com promessas de fornecimento de assistência financeira, uma robusta rede de seguro social, reduzir a emissão de carbono, impulsionar as fontes renováveis, desconto para automóveis elétricos e a construção de projetos solares comunitários. Juntos, podemos acabar com as guerras climáticas.
Juntos, podemos aproveitar a oportunidade da Austrália ser uma superpotência de energia renovável. O direito à privacidade, que constitui a base da Roe, é o mesmo direito à privacidade que protege o direito de usar contraceptivos. E o direito de se casar com a pessoa que você ama, incluindo uma pessoa do mesmo sexo. A derrubada da Roe abre portas para restringir esses direitos. Bem, Martin, é isso aí o que está acontecendo no mundo hoje. Ao olharmos para as ideologias envolvidas, vemos que elas estão tão distantes da moralidade da Bíblia como o Ocidente é distante do Oriente. E perceba como, vez após vez, tem feito a conexão com a Igreja Católica. E o que eles estão dizendo não está nem mesmo em harmonia com a chamada posição oficial. Da Igreja Católica, é? Sim, da Igreja. Mas isso não importa, contanto que a Igreja esteja sendo mencionada. Para onde é que a sociedade está rumando? Será que o povo de Deus pode se alinhar com esta multidão unidirecional, uma vez que esta direção ruma para a perdição? Verdade. Mas também, se eu pensar nisso, nós já mencionamos antes sobre o pêndulo. Alguns anos antes, esse pêndulo estava mais no lado da direita, com um pouco mais de imoralidade e tudo mais. E agora, mais uma vez, ele está indo para a esquerda de novo. Exatamente. Então, isso é parte desse conflito do qual, no final, vai poder ser extraído a síntese. E as palavras-chave sempre estão lá. Mudança climática, energia renovável, inclusividade, fraternidade a todo custo. Se é pecado ou se não é pecado, é irrelevante. Se a definição bíblica daquilo que constitui uma família é aplicável, pouco importa. E também pouco importa de qual parte do mundo você esteja falando, seja África, América do Sul, América do Norte, Austrália, o que mais? A China, seja também a Europa. Eles estão todos na mesma página. A Bíblia diz que logo antes da segunda vinda de Cristo, o mundo estaria num estado semelhante àquele anterior ao dilúvio, ou seja, pronto para a destruição. O povo de Deus não pode se associar a nenhuma dessas coisas. Não. Temos que estar acima delas. E nós sabemos que estes reinos terrestres chegarão ao fim. Se dermos uma olhada no Catholic Herald, de 19 de abril de 2022, lemos assim: cura climática ao fazer menos um dia por semana. Nós colocamos aí porque é um tema recorrente. Exatamente. E se todos esses líderes clamam que eles vão implementar e fazer tudo o que eles podem contra a mudança climática... E todos eles são católicos, não? Exatamente. E a questão é, de onde que eles recebem as diretivas de como lidar com isso? Do homem de branco. Obama fez um discurso recentemente, do qual ele disse que o mundo se encontra em uma posição muito triste quando não confia mais em seus líderes. Ora, mas a confiança é conquistada e não herdada por um cargo. Exato. Ao ouvir a coerção presente nos discursos deles e suas táticas tirânicas que estão sendo aplicadas na população, eu fico convencido de que o nosso único refúgio é Deus. Muito bem. Cura climática por fazer menos um dia da semana. É um passo gigantesco aquilo que o povo de Deus pode fazer na próxima semana em benefício ao clima da Terra. É simples, fácil, todo mundo pode fazer, e o melhor de tudo tem a ver com fazer menos e não mais.
Eu não sou um cientista climático, mas eu sei de uma coisa. Se 70 milhões de católicos americanos abraçassem a encíclica do Papa Francisco, a Laudato Si, e honrassem o dia do Senhor a obedecer o terceiro mandamento, teríamos uma queda dramática na emissão de gás de estufa. Gente, quantas mentiras ele conseguiu colocar em uma sentença? Tá cheio delas. Está cheio de mentiras. Para começar, ele não é um cientista. E nós mostramos um cientista após o outro aqui neste programa, dizendo que eles não concordam com o cenário que a maioria está pintando. É claro que os checadores, de fato, os recriminam, mas isso em si é um fato de que a posição está correta. E este pessoal nem mesmo sabe a diferença entre o terceiro e o quarto mandamento. Eles não mencionam que o segundo mandamento foi removido. Eles acreditam que, de alguma maneira, o falso mandamento deles está relacionado, de alguma maneira, à emissão de gases de estufa. Martin, quem projetou você para exalar dióxido de carbono? Foi Deus. Foi Deus? Eu acho que a gente podia colocar um monitor em você para ver o quanto você produz e, é claro, taxar você por isso. Isso vai chegar. Isso se já não chegou. Pois é. Proibir veículos comerciais aos domingos teria um grande impacto. Afinal, por que não podemos caminhar, andar de bicicletas ou ônibus, ou dar caronas para a igreja? Nenhum trabalho, exceto serviços essenciais. Deus deixou isso bem claro. Ora, Martin, onde diz lá no quarto mandamento que não podemos trabalhar nos domingos? Em lugar nenhum. E o que diz o verdadeiro terceiro mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou seja, esse pessoal está distorcendo descaradamente um mandamento de Deus. Além de alterarem o verdadeiro dia separado por Deus, eles fizeram uma bagunça com o terceiro e o quarto mandamentos. Deus abençoou o sétimo dia porque nele descansou. Gênesis 2:3. Ora, me parece que eles nem sabem a diferença entre o primeiro e o sétimo dia da semana. Eles estão totalmente confusos. Totalmente, porque beberam o vinho da Babilônia. Eles foram embriagados pelas mentiras de Babilônia. Sim, é verdade, isso vai perturbar a economia. Mas e aí, preferimos ter problemas com a economia ou destruir o nosso lar comum? E sim, nós precisamos olhar para todas as atividades humanas que causem danos, mas vamos começar isso a honrar o sábado. Isso seria maravilhoso, Martin. O problema é que o sábado deles não é o de Deus. Isso é verdade. Se o mundo inteiro estivesse guardando o quarto mandamento, nós não teríamos nenhum desses problemas. Não haveria este monte de baboseiras. Essa mentira nem existiria. Aceitar o sábado criaria um tempo real de descanso para este mundo desgastado. Um tempo para uma jornada interna, pessoal, permitindo-nos desfrutar mais da música e da alegria. Martin, será que vale a pena se alegrar em uma mentira? Infelizmente, não tem nenhuma coisa positiva que vem de uma mentira. Com certeza não. Os alemães têm um ditado muito verdadeiro. A mentira tem perna curta. Mais cedo ou mais tarde, a verdade aparece. Portanto, só de colocar esse slide aí, vemos o quão enganado o mundo está. E quem é o enganador? É aquele que veste branco e se assenta no trono. Ele é a incorporação da mentira. Isso mesmo, e todos esses líderes que nós vimos no vídeo anterior também vão querer implementar o Laudato Si, que tem esse mesmo palavreado. Tem as mesmas palavras e implementação. A Organização Mundial da Saúde decidiu fazer uma reunião de emergência a fim de conversar a respeito do surto de uma nova epidemia. A Organização Mundial da Saúde está formando um grupo de especialistas de ponta para uma reunião emergencial que discutirá a epidemia da varíola do macaco. Nem bem saímos de uma epidemia. E há muitas pessoas que estão dizendo que o resultado da primeira pandemia é a segunda pandemia, pois ela faz parte do programa. Agora, seja como for, parece que há especialistas em distorcer a verdade. Muitos já se perguntam se podem acreditar em qualquer coisa que saia da boca deles. Quem seria confiável na Organização Mundial de Saúde? A essa altura, isso é muito estranho, porque
tem tanta evidência de um lado da pandemia anterior, muitas coisas que simplesmente não fazem sentido. De acordo com o artigo, o número de infectados com a varíola do macaco na Grã-Bretanha acabou de dobrar. Isso foi confirmado pelo ministro da Saúde, dizendo que há novos 11 casos de infecção. Eles estariam fazendo o mesmo alarde se fosse apenas 2. Exato. O primeiro paciente a contrair a varíola do macaco em 7 de maio viajou para a Nigéria, onde acredita ter sido infectado, antes de voltar à Inglaterra. Atualmente, há 7 casos confirmados na Grã-Bretanha. A varíola do macaco tem sido reportada principalmente no Ocidente e África Central, e é uma infecção viral rara, semelhante à varíola, mas um pouco mais amena. Eles são bastante enfáticos em relação à sua causa, mas nunca alguém conseguiu isolar esse vírus. Nunca. O vírus foi registrado no DRC na década de 70, e o número de casos na África Ocidental tem aumentado na última década. Os sintomas são febre, dor de cabeça, etc. De acordo com os dados do site da Organização Mundial de Saúde, a mortalidade pela varíola do macaco está entre 0% e 11%, e recentemente tem variado entre 3% e 6%. Veja como eles são precisos nas porcentagens deles, sendo que há apenas 11 casos nos quais ninguém morreu. É incrível. Eu não sei como funcionam essas estatísticas, mas elas parecem muito boas. Sabe, você pode ter percentagens incríveis, mas a escala do que você está comparando com pode ser... É ridículo. Simplesmente ridículo. O que eles querem, na verdade, é assustar a população. Mas me parece que a população está ficando cansada de ser assustada. E aí temos o grande gênio, sabe dizer exatamente o que e quando vai acontecer. Eu acho que ele deveria escrever um livro de profecias, ao invés de se envolver apenas com a Microsoft. Mas, enfim, o fundador da Microsoft, Bill Gates, alerta sobre ataques bioterroristas e pede aos líderes mundiais que façam simulações de contaminação por germes para se prepararem. O fundador da Microsoft alertou sobre ataques bioterroristas e clamou a líderes mundiais a fazerem simulações de contaminação a fim de se prepararem. Bill Gates diz que os governos deveriam gastar bilhões de dólares para se prepararem a ataques bioterroristas de varíola. É fácil falar, mas de onde tirariam esse dinheiro? Durante uma entrevista com o presidente do Comitê Seleto de Saúde, Jeremy Hunt, para o grupo de discussão Policy Exchange, sugeriu que simulações de infecção por germes poderiam ser utilizadas a fim de praticar como responder a esses elementos. Ele também sugeriu a formação de uma nova força-tarefa bilionária da Organização Mundial de Saúde. Seria necessário, provavelmente, $1 bilhão por ano para uma força-tarefa de pandemia ao nível da Organização Mundial de Saúde, que teria a função de vigiar e promover essas simulações. Isso já foi em novembro de 2021. Isso foi em 2021, e ele já estava comparando isso a uma varíola? Bem, se é a varíola comum ou varíola do macaco, continua sendo varíola. E o que houve com estas simulações? Temos aqui um artigo de 28 de maio de 2022. Simulação internacional em 2021 foi capaz de prever o surto atual de varíola do macaco. É tudo profeta, Martin, não é? A mesma coisa com a pandemia anterior. Um exercício de simulação estranhamente preciso na Conferência de Segurança de Munique em março de 2021 focou-se no surto de varíola do macaco, tornando essa rara doença hipoteticamente e potencialmente mortal. A iniciativa de ameaças nucleares, uma organização sem fins lucrativos, fundados pelo guru da mídia americano Ted Turner. Veja, o Ted Turner era profundamente envolvido em sociedades secretas. Reunidos em um painel de 19 especialistas, incluindo oficiais do governo dos Estados Unidos e da China,
representantes da Organização Mundial de Saúde e das Nações Unidas, assim como pesquisadores da Fundação Bill e Melinda Gates e das maiores empresas farmacêuticas, simularam as respostas semelhantes às dos ataques terroristas do filme Os 12 Macacos. O cenário fictício, patrocinado pelo cofundador do Facebook, Dustin Moskovitz, e sua organização filantrópica, sem fins lucrativos, articulou-se na liberação secreta de um vírus aprimorado em laboratório que eventualmente mataria 271 milhões de pessoas em uma pandemia mundial de 19 meses. A data de lançamento imaginária da simulação era 15 de maio de 2022. Viu só a coincidência, Martin? A mesma semana em que se deu o surto real dessa doença infecciosa, mais de um ano depois do encontro desse grupo de globalistas. Bem, o Bill Gates também previu que a próxima pandemia tomaria a atenção de todos. Segundo essa simulação, 271 milhões de pessoas morreriam dentro de um período de 19 meses. Eles sabem, então, até mesmo quanto tempo duraria essa pandemia. A expectativa deles é que nós acreditemos em exatamente tudo o que eles preveem. Bem, talvez nos faria bem ouvir o que eles têm a dizer e saber o que vai acontecer, porque parece que eles estão planejando com antecedência. Pois é. Quando assistimos ao vídeo daquele novo presidente do Chile, você viu que ele fez um sinal? É interessante que, muitos anos atrás, quando falamos a respeito da filiação dessas pessoas, todo mundo nos acusou de conspiradores. Acontece que hoje a mesa está virando e as supostas conspirações se estão se tornando fatos bem na nossa frente. Exato. Este senhor está sempre em evidência. Ele parece ter muita coisa a dizer ao mundo, não é? O futuro não está apenas acontecendo. O futuro é construído por nós, por uma comunidade poderosa como vocês aqui neste auditório. Nós temos os meios para melhorar o estado do mundo. Estamos desenvolvendo, através da tecnologia, um instrumento capaz de medir os rastros de carbono dos próprios consumidores. O que isso quer dizer? Saberemos para onde viajam, como viajam, o que estão comendo ou o que estão consumindo na plataforma. Então, os rastros de carbono individual ficam registrados. Se isso acontecer daqui a 10 anos, devemos ter uma tecnologia de diagnóstico muito melhor, capaz de escalar todos os países em um mês para diagnosticar uma população inteira. Estamos um pouco distraídos agora, então começar o debate está apenas acontecendo. Temos que aceitar que será um processo um pouco doloroso. O ritmo que precisamos se abrirá para passos errados, se abrirá para racionamento de energia, criará pressão para a inflação e eles realmente precisam começar a falar sobre isso. A dor, na verdade, vale a pena. Eles costumam chamar as pessoas que falam sobre um governo mundial, eles costumam dizer que é conspiração. Nós sempre dizemos, não, está em sua declaração de missão. Eles declaram em todas as reuniões, é para isso que elas servem. Mas falta de soberania significa falta de liberdade. Significa falta de capacidade de resposta e é completamente incompatível com tudo que nosso país representa. Privacidade não é bem uma preocupação para esse tipo de pessoas. Por isso eles não querem só o seu rastro de carbono. A WHO anunciou que eles estão formando um tratado para a próxima pandemia. Mas a próxima pandemia não vai ser uma vacina obrigatória em Washington ou máscara. Vai ser algo internacional. Eles querem mesmo rastrear todos com o QR Code. Você pode não estar ciente, mas a abolição da democracia pelas elites globais continua. Em 3 de março, a Comissão da União Europeia foi autorizada pelo Conselho a renegociar o tratado com a Organização Mundial de Saúde em nome dos Estados-membros. Sob o pretexto de melhorar a resposta a uma pandemia global, o plano é permitir que a WHO bloqueie a autonomia dos governos dos Estados-membros no caso de uma pandemia. Bem, como disse o Klaus Schwab, eles têm o poder, por causa daquele grupo ilustre sentado naquela sala. São eles que irão determinar a sua emissão de carbono.
Você ouviu ele dizendo que nós vamos ter que ter um sistema de medição para cada pessoa. Isso está Pois é. chegando. Está chegando. Muito bem, vamos voltar ao início. Quem criou a humanidade? Deus. Deus criou a humanidade. Deus não criou a humanidade com a capacidade de expirar dióxido de carbono? Sim. Sendo assim, de quem é a responsabilidade de que os seres humanos exalem dióxido de carbono? Deus. É de Deus. Portanto, é o nosso direito exalar dióxido de carbono. Então, teriam essas pessoas o direito de me monitorarem para ver o que eu faço com isso? Não, elas não Será têm. que eles vão querer controlar o quanto eu exalo disso? É, Parece que sim. isso está chegando. Esse vai ser o mundo do futuro. Martin, eu sou tão feliz por ter uma Bíblia. Aham. Porque se esses indivíduos acreditam que têm o direito de interferir em cada nível de sua vida, então eles terão que acertar as contas com aquele que determinou que cada um tem o seu direito de escolher. Exato. Se um governo ou uma igreja entra nessa moda e torna-se igualmente coercitivo, então ele se torna igualmente responsável por essas ações. É isso que eles deveriam começar a perceber, especialmente a igreja. Deus não vai tolerar isso por muito mais tempo. São as Escrituras que me dizem isso. Como diz o texto que lemos no início, essas pessoas irão de mal a pior. Já faz mais de 2 anos que temos colocado esses vídeos online. E não é verdade que ao longo deste tempo temos visto essas pessoas irem de mal a pior? Sim. Ah, com certeza. Com certeza, não? Quem não vê isso só pode estar com a cabeça enterrada na terra. Sabe, o negócio é o seguinte, se você não percebeu que tudo isso está acontecendo e é a realidade, essas pessoas estão dizendo agora com a Organização Mundial da Saúde que eles deveriam implementar esse tratado, do qual nós vamos tratar de maneira mais ampla. Mas isso é o Fórum Econômico Mundial querendo governar o mundo através de um governo mundial. E quem é que eles estão constantemente colocando em evidência? O Papa Francisco. Exatamente. E a agenda dele. Todos eles respondem ao Papa ao querer implementar a agenda do Laudato Si. Sim, portanto, o denominador comum e a voz comum por trás das cenas continua sendo aquele mesmo poder, o poder do chifre pequeno. E a Bíblia nos diz claramente que os reis do mundo darão o seu poder ao chifre pequeno e à sua organização. E eles têm demonstrado não apenas a sua intenção de fazer isso, mas já estão implementando. Tome, por exemplo, aquilo que aquela mulher mencionou, que a crise energética e a inflação, nós temos que nos acostumar com isso porque vale a pena passar por isso tudo. Pois é. O que eles querem, na verdade, é que você abra mão dos seus direitos. Bem, o camaleão consegue mudar a sua cor. Ainda assim, continua sendo um camaleão. E, ao lembrarmos do histórico de coerção da Igreja Católica Romana e seus métodos draconianos utilizados durante a Idade Média, vemos a mesma coisa hoje. Quem está por trás disso? O mesmo? O mesmo Espírito. O mesmo. Sendo assim, quão dispostos estão os governos mundiais a oferecerem a sua soberania? Bem, essa é uma questão importante, porque muitas pessoas ao redor do mundo vão sentar e dizer: ah, mas eles só estão falando, eles não estão implementando. Bem, uma vez que você concede a sua soberania, a pergunta é: para quem? O que estão dizendo agora é que estão submetendo parte de sua soberania à Organização Mundial da Saúde. Mas a Organização Mundial da Saúde se submete a quem? Veja como eles sempre usam organizações de fachada. É exatamente assim que é. Temos aqui a Joy News. Ramaphosa, que é o presidente da África do Sul, se une ao chamado urgente pelo Tratado de Pandemia Global da Organização Mundial de Saúde. Agora temos líderes globais pedindo pela mesma coisa.
Ou seja, estão implorando para que a sua soberania seja restringida. E o que esse novo tratado da Organização Mundial da Saúde implica é que eles vão decidir como cada país vai implementar as restrições e tudo mais, não o próprio país. Então, eles estão cedendo o seu poder. Mas, de acordo com a Bíblia, para quem? Para a besta? Para a besta? A Bíblia diz assim: portanto, a Organização Mundial de Saúde deve estar se submetendo à besta, assim como Exato. o Fórum Econômico Mundial. Assim como qualquer outra instituição que esteja alinhada com isso. Eles e essas elites que querem tirar a sua liberdade pessoal. Agora, será que ele é o único? Veja só, o presidente Cyril Ramaphosa se uniu a 24 líderes internacionais para se unir ao chamado urgente da Organização Mundial de Saúde para o novo Tratado Internacional de Pandemia, que entregará o controle do sistema de saúde de 194 nações a burocratas não eleitos. Agora, Martin, eles estão cedendo o poder deles a esses burocratas não eleitos. E eles estão utilizando a saúde para tal. É por isso que o medo é necessário. Você precisa de qualquer moléstia possível, como, por exemplo, a varíola do macaco, que vem da África. Agora, é claro que os macacos da Ásia não são afetados, certo? Somente os da África são. Isso é muito conveniente. Mas o ponto que eu quero fazer é que existe um braço direito a esta mensagem deles. E como já mencionamos, De saúde. uma mensagem de saúde. E ela está relacionada a todas essas organizações. E elas têm poder para forçá-lo a fazer aquilo que você pode não concordar. Apresentado como o novo Tratado Internacional para a Resposta e Preparo de Pandemias, o Tratado da Organização Mundial da Saúde, o poder para unilateralmente interferir nas questões nacionais suspeitas de ser uma emergência de saúde que possa envolver outras nações, incluindo o poder de declarar uma emergência internacional de saúde, o que anula os poderes da nação. De 22 a 28 de maio, a Assembleia Mundial de Saúde, convocada no Quartel-General das Nações Unidas em Genebra, Suíça, para formalizar a medida. Caso o novo Tratado Internacional de Pandemia seja ratificado, Ramaphosa dará à Organização Mundial da Saúde a jurisdição sobre a saúde dos cidadãos, assim como submeter a soberania da África do Sul a este corpo de saúde mundial. Não só ele, mas os outros líderes também? Vamos dar uma olhadinha em quem eles são. Este é um outro artigo de 20 de maio. Vários governos se comprometem a assinar o Tratado de Pandemia da Organização Mundial de Saúde. Temos aí o primeiro-ministro do Reino Unido, temos Zelensky, o presidente da Ucrânia. Por um acaso essas pessoas aí não estão sendo evidenciadas pela mídia hoje? Estão todas sendo divulgadas, não é? Toda hora. Eles aparecem nas notícias toda hora. Também temos o primeiro-ministro da Noruega, Portugal, Itália, Romênia, França, Alemanha, presidente do Conselho Europeu, primeiro-ministro da Grécia, Espanha, Holanda, Chile, Sérvia, Croácia, etc., etc. Também temos até Fiji, Tailândia, Costa Rica, Tunísia, Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia podem ser acrescentadas a essa lista. A Índia acabou de unir-se à lista dos países que apoiam dar mais poder à Organização Mundial da Saúde. Martin, não são estes os reis do mundo? Com certeza, e parece que é o mundo inteiro. E a quem eles estão dando poder? Lembre-se, quem é que está no comando? Quem? Será que a Organização Mundial da Saúde? Será o Fundo Monetário Internacional? Serão estes reis aí? Eles estão cedendo o poder deles para alguém. E a Bíblia diz quem é essa pessoa ou esse sistema A Bíblia nos diz quem ele é. Todo o restante é fachada. Só estão aí por causa de conveniência, baseando-se em nada menos do que mentiras. Ele sabe exatamente o índice de mortalidade, sendo que das 11 pessoas que contraíram a doença, nenhum morreu. E Martin, parece que não apenas os humanos estão com problemas aqui.
O metano é um outro problema. Uma startup britânica está dizendo que agora as vacas precisam usar máscara para, assim, limitar a exalação de metano por parte delas. Quem projetou as vacas para exalar metano? Deus. Será que a vaca está cometendo um crime contra a humanidade quando exala metano? De acordo com eles, parece que sim. É por isso que toda vaca precisa usar uma máscara agora. E pelo menos eu estou vendo aqui que elas estão usando a máscara no focinho, mas provavelmente vai ter que ter uma em outro lugar. Martin, você acha que a vaca produz metano só pela frente ou também deveria haver uma máscara em outro lugar? Isso vai ficar muito ridículo se continuar com essa história aí. O nível de ridículo dessa gente não tem limites. Você concorda? Acho que sim. Mas nossa opinião é problemática. Sabe, O que farão as agências de checagem? eu não sei há quantos episódios atrás nós mencionamos que a lógica saiu da sala. Não sobrou lógica nenhuma. Acabou a lógica no mundo. Quando toda essa vigilância, todo esse controle do que as pessoas podem fazer, quando isso começou, acontecia somente lá na China. Mas, desde o começo, dissemos que isso não ficaria só na China, que se espalharia logo pelo mundo todo. Vejamos, então, o quão longe já chegamos com essa questão. Está a União Europeia a caminho de se tornar uma sociedade de vigilância como a China? A identidade digital europeia. Esta alegre introdução ao próximo Programa Europeu de Identidade Digital diz aos cidadãos que isso facilitará suas vidas e os manterá mais seguros online. O programa já está sob ataque no Parlamento Europeu como sendo algo que estaria maduro para abuso do governo. Um de seus principais críticos, o parlamentar europeu Christian Torres, nasceu na Romênia comunista e há muito vem alertando sobre a chamada chinaficação da União Europeia. Testemunhamos claramente neste momento a chinificação da Europa, pois vemos o que ocorre na China agora com a pontuação de crédito social, onde o governo está monitorando e fiscalizando todas as pessoas do início ao fim. Quão voluntária é a Carteira de Identidade Digital Europeia, mas ainda mais importante, quão voluntária ela permanecerá no futuro, porque a União Europeia sempre apresenta bons planos para eventualmente abusar deles para criar mais controle. O passaporte Covid da União Europeia deveria ser temporário. Agora Bruxelas quer prorrogá-lo até pelo menos junho do próximo ano. Os passaportes Covid têm sido usados para impedir que os não vacinados cruzem fronteiras, entrem em mercearias, usem o transporte público e até mesmo de irem para o trabalho. Ele ajudou a alimentar manifestações violentas, como as que a Europa não via há décadas. Alguns em Washington estão pedindo a Joe Biden que estabeleça identidades digitais para os americanos, como forma de combater o roubo de identidade. Também há apoio no Congresso. Não apenas as identidades digitais estão chegando à Europa, mas na Itália, as cidades de Roma e Bolonha iniciaram também programas de crédito social, que recompensam os cidadãos por comportamentos que as autoridades acreditam que combaterão as mudanças climáticas, como usar uma bicicleta em vez de um carro. Um sistema de crédito social poderia ser facilmente incorporado a uma identidade digital. Talvez você não precise pegar sua carteira ou telefone para pagar quando fizer uma compra no futuro. Isso porque a Mastercard lançou uma nova forma de pagar uma conta, e é com seu rosto. AJ Bala é presidente de cibernética e inteligência da Mastercard. É uma tecnologia legal, que permite aos consumidores pagar com um sorriso, seu rosto ou simplesmente acenar. Mas nem todos concordam que devemos compartilhar nossos dados biométricos. A Mastercard disse que seus primeiros pilotos serão lançados esta semana no Brasil com o app PayFace. Isso é o que faz a diferença entre uma tirania e uma democracia. Quando você sabe tudo que o seu governo faz, é democracia. Quando o governo sabe tudo sobre você, é tirania. Eu acho que ele está certíssimo. Eu concordo com ele. Você concorda? Martin, como você é conservador? Eu acho que a Bíblia também concorda. Eles querem que as pessoas marchem umas atrás das outras, todas celebrando esses heróis. Estão dispostos a ceder a sua soberania nacional para a besta, não é mesmo? É isso que a maioria vai fazer.
Martin, o que me parece é que a maioria será forçada a uma certa escolha. Nós sempre dissemos aqui que todos terão que fazer uma escolha. Eu gostaria de dizer algo. Você disse que eles serão forçados, mas eu digo que vai ter uma maioria de pessoas que realmente vão querer fazer isso aí. É verdade. E a maioria vai forçar a minoria que não quer. Exatamente. Certamente será a minoria que não vai querer isto. Mas como você se certifica que essa maioria vai crescer cada vez mais? Tudo que você precisa fazer é dar dinheiro a elas. Dar dinheiro a elas em uma carteira digital. Exatamente, incentivos. Apenas dê a elas incentivos. E qualquer pessoa que não quiser o mesmo será um inimigo do Estado. Já fizeram até um filme sobre isso, O Inimigo do Estado, e estamos vendo esse filme tornando-se realidade diante dos nossos olhos. Mas, felizmente, se você estuda a Bíblia, você sabe o resultado de tudo isso. Exatamente, é isso que vai manter a sua sanidade. Do contrário, se você não quisesse participar dessas coisas, mas você não conhecesse as profecias bíblicas, você começaria a entrar em depressão. Então, quão importante é que nos lembremos constantemente que há uma linha moral atrelada a tudo isso. E que essa linha moral está conectada a um decreto dominical. Exato. E por quê? Porque isso tem a ver com a autoridade de Deus. Quanto se deseja usurpar a autoridade de Deus e a soberania dele? Este artigo é um pouco antigo, é de outubro de 2021, mas ele faz a pergunta: será que o sistema de crédito social chegarão ao Ocidente? Segundo eles, o sistema de crédito social operado na China não é impopular entre os chineses. Parece, na verdade, que as pessoas gostam dele. Veja, você lembra que tem uma declaração no Espírito de Profecia que diz: por vontade popular, essas coisas vão ser implementadas. Sim. Agora, a mim é muito estranho que, pelo clamor popular, se deseje ser vigiado. Bem, é esta a conclusão que chegamos ao lermos a pesquisa. O sistema de crédito social chinês não começou no governo, mas no setor comercial. Conforme a China se transformou de uma economia planejada para uma economia de mercado, a indústria de empréstimos passou a exigir garantias de que os empréstimos seriam pagos. A ideia era criar uma cultura de sinceridade e recompensaria aqueles que pagassem as suas dívidas. E agora estamos no Ocidente. As pessoas não confiam umas nas outras e desejam colocar em prática um sistema de sinceridade a fim de protegerem a si mesmos de pessoas menos confiáveis. Talvez devêssemos ter cuidado com aquilo que desejamos. Veja, tudo pode ser colocado em uma embalagem bonitinha. Mas devemos prestar muita atenção no resultado dessas coisas. Eles acabaram de introduzir na Alemanha a primeira rede de padarias que aceitam somente pagamentos digitais. Portanto, Martin, parece que estamos rumando para um sistema totalmente digital de pagamentos, que, aliás, foi previsto pela Bíblia. Agora, Martin, em relação a essas elites que querem implementar as suas ideias e forçá-las sobre a humanidade, quão longe elas estão dispostas a irem? Bem, para eles irão o tanto que for necessário, mesmo que isso signifique alguns danos colaterais. Muito bem. Elas não se importam com as consequências, pois estão acima delas. É. Vamos agora dar uma olhada no que o Sr. Harari tem a dizer sobre essa questão. Eu sei que já mostrei aqui várias vezes, mas é que ele sabe explicar muito bem as suas ideias. Sim, ele é o conselheiro do Klaus Schwab, que é do Fórum Econômico Mundial, então todas essas coisas estão interligadas. Exato. Vamos ver o que ele tem a dizer. Há 70 mil anos, nossos ancestrais eram animais insignificantes. A coisa mais importante a saber sobre os humanos pré-históricos é que eles não tinham importância. O impacto deles no mundo não foi muito maior do que o das águas vivas,
dos vagalumes ou pica-paus. Existe uma distinta possibilidade de que os computadores irão nos superar na maioria das tarefas e tornarão os humanos dispensáveis. E aí a grande questão política e econômica do século XXI será: para que precisamos de humanos? Ou pelo menos, para que precisamos de tantos humanos? Você tem uma resposta no livro? O melhor palpite que temos no momento é mantê-los felizes com drogas e videogames. Mas isso não parece ser um futuro muito atraente. Uma possibilidade é a criação de uma enorme nova classe de inúteis. Outra possibilidade é a divisão da humanidade em diferentes castas biológicas, nas quais os ricos seriam atualizados a quase deuses e os pobres rebaixados ao nível de pessoas inúteis. Agora, os humanos estão desenvolvendo poderes ainda maiores do que nunca. Estamos realmente acumulando poderes divinos, de criação e destruição. Estamos realmente transformando humanos em deuses. Martin, eu não farei um juízo de valor em relação às ideias deste cavalheiro. Eu acho que basta dizer que as ideias dele estão em absoluta contradição com aquilo que diz a Bíblia. Mas ele está em concordância com a narrativa científica. Sim, só que ele ignora completamente a narrativa bíblica. Exato. Segundo ele, 70 mil anos atrás, nós não éramos melhores do que uma água águas viva. vivas. Isso é totalmente contrário ao que diz a Bíblia. Segundo ela, o homem foi criado como um ser nobre, com estatura moral alta. Mas a humanidade caiu e terminou como este cavalheiro, achando que é Deus e que os outros são inúteis. Mas será mesmo que éramos tão primitivos assim? Ou será que éramos nobres, criados à imagem de Deus? Exatamente, nós fomos criados à imagem de Deus perfeitamente. Se este cavalheiro ficasse diante de Adão e tivesse que olhar para cima, contemplando aquele indivíduo brilhante, de grande estatura, ele se sentiria uma barata ao comparar-se àquilo que saiu das mãos do Criador. Portanto, Martin, Deus deseja restaurar a humanidade. Ele deseja restaurar a sua imagem no homem que foi perdida. Por outro lado, estas pessoas querem denegrir a humanidade e transformá-las em gado que seja submisso a essa elite divina. Eles se acham deuses. Exato. Isto é uma arrogância tão grande que foge até mesmo da compreensão. Mas isso também não seria uma mentalidade da Igreja Católica Apostólica Romana? Com certeza, pois em relação à hierarquia católica, eles impunham a espada espiritual, que está acima da espada política. Eles, portanto, estão no controle de tudo. E submissão ao pontífice romano é totalmente necessário para a salvação. Esta é uma afirmação que eles não podem voltar atrás. Mas quão longe eles desejam ir? Temos aqui um artigo do The Guardian, de 31 de maio de 2022. Crianças Tamagotchis. Será que a futura paternidade pode ser ter filhos virtuais no metaverso? A inteligência artificial tornará possível ter filhos responsivos, programáveis e altamente realistas no metaverso. De acordo com especialistas em inteligência artificial, pessoas que gostariam de ser pais, em breve poderão optar por uma forma barata de descendência digital. Idade? Ainda é preciso nascer, mas não falta muito. Estaria ela grávida? Não. Bem, não sei, mas meu ponto nem é esse. O ponto é que algumas pessoas podem decidir nunca mais engravidarem. Isso já não acontece? Sim, acontece, por várias razões, como, por exemplo, a do clima, a da superpopulação, a do alto custo de se ter um filho. Então, quem seria esse Catriona Campbell? É uma das autoridades de ponta do Reino Unido sobre a inteligência artificial. Ela lançou um novo livro chamado de Planejado pela Inteligência Artificial,
um plano sobre como conviver com a inteligência artificial. E o que ela diz nele? Ela diz que dentro de 50 anos, a tecnologia terá evoluído tanto que não haverá diferença nenhuma entre os bebês do mundo real e dos metaverso. Martin, nós teremos bebês digitais. E não superpovoar a Terra. E você poderá programá-los? Eu só gostaria de divergir um pouco. Você se lembra quando esse Harari, ele mencionou em 2015, quando perguntaram para ele o que vão fazer com essa classe inútil de pessoas? Ele disse, ocupar eles com drogas e jogos. E olha isso se tornando uma realidade. O metaverso já está sendo utilizado em jogos. A pessoa coloca aqueles óculos e então ela passa a existir naquele mundo virtual. Sejam os jogos de esportes ou qualquer outro. É um mundo virtual, não é a realidade. Existem até reuniões, tudo. Um mundo inteiro existe nesse metaverso. A ironia de tudo é a seguinte. Considere o filme Matrix. Ele sugere que estamos em uma Matrix, que o Criador nos colocou em um mundo virtual e que nada é real, não é? Exato. Mas quando olhamos para eles, vemos que estamos fazendo exatamente aquilo de que acusam Deus, não é Sim. isso? Eles estão 100%. criando esta meta-realidade, e esta meta-realidade te rouba a sua individualidade, a sua liberdade para escolher coisas e de ser um agente livre em Deus. Então, basicamente, o que o mundo precisa escolher seria entre uma realidade totalmente controlada, de cima a baixo, em todos os aspectos de sua vida, incluindo a moralidade, ou a liberdade que Deus te deu. Jesus Cristo é o Criador, porque a Bíblia diz que por meio dele tudo foi criado. E este Criador estava preparado para morrer pela sua liberdade de escolha. Com ele não há coerção. Só que este sistema está repleto de coerção. Há dois sistemas mundiais, duas visões de mundo, duas autoridades. A primeira lhe garante a liberdade de escolha. Mas se você quiser fazer parte do reino dessa autoridade, você precisa aceitar a moralidade e lei dela. Mas aí temos uma outra autoridade, que é totalmente desprovida de moralidade. Ela aceita tudo, contanto que haja solidariedade. Essa autoridade repõe leis totalmente contrárias à base bíblica. E todos deverão escolher entre as duas. E a escolha não vai ser fácil, porque o problema é, se você for contra isso, não vai ser popular e também não vai ser fácil. É aí, então, quando você vai ter que se apegar ao Pela graça de Deus, Martin, pela graça de Deus, eu prefiro morrer do que fazer parte deste sistema. Sendo assim, minha única esperança é que Deus acabe com este sistema, e Ele prometeu acabar com ele. Todo este monte de mentiras será varrido do mapa. A minha oração é para que isso aconteça o mais rápido possível. Deus nos criou à imagem dele, e a imagem dele possui uma moralidade que, por sua vez, foi demonstrada para os seres humanos na vida de Jesus Cristo. E ela muda as pessoas. Veja, por exemplo, a história de João, um filho do trovão. Veja no que ele se tornou. E ainda assim, ele nunca abriu mão de sua individualidade, nunca abriu mão de sua liberdade de escolha, porém se tornou um indivíduo que refletia a imagem de Deus. Que nós possamos fazer a mesma escolha. Vamos orar. Querido Pai, o mundo está caminhando rapidamente na estrada da perdição. Aparentemente, os líderes deste mundo e as igrejas deles estão em harmonia. Ajuda-nos a erguer-nos acima disso e nos apegarmos a uma moralidade que possua origem divina. Em nome de Jesus, amém. Amém.